Olá pessoal, É, eu além daqueles vídeos que a gente está fazendo de ler a Bíblia toda capítulo por capítulo, eu também quero ler algumas porções das Escrituras para meditar mais um pouco em outras coisas, né? Se você tiver uma Bíblia aí, abra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. A gente vai ler até o versículo 24. Paulo ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Talvez esse tenha sido o primeiro escrito do Novo Testamento. Talvez seja até anterior a Marcos. E na verdade, o que leva Paulo a escrever isso era justamente uma questão escatológica sobre a vinda de Jesus. O Novo Testamento começa a ser escrito justamente por causa da vinda de Jesus, da parousia. Parousia é a palavra grega que é traduzida para a vinda de Jesus, que significa, na verdade, manifestação, quando ele aparecer no céu. E é aí que o Novo Testamento começa a ser escrito, porque possivelmente esse foi o primeiro escrito do Novo Testamento, é por causa disso. Mas, no final, Paulo ele dá várias orientações aos Tessalonicenses e diz, vamos ler. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Bem, Paulo, ele terminando a sua carta, ele dá essas orientações aos Tessalonicenses e ele fala para eles, a primeira orientação dessas, que eles tenham em grande apreço, em grande estima, em grande consideração os que trabalham entre eles, que os presidem no Senhor e os admoestam. Então, ele fala para eles terem em grande consideração os seus líderes, os seus pastores. E ele diz, tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Veja bem, Paulo não diz, tenham essas pessoas em grande consideração por causa do cargo delas. Ele diz, por causa do trabalho que realizam. A gente vive, no mundo de hoje, a igreja ela tem um grande problema com as celebridades gospel. Em pastores que se acham celebridades e as ovelhas desses pastores os têm em grande apreço por causa do cargo que eles têm, por causa da influência que eles têm. Isso não é honra. Isso é puxação de saco. Paulo, ele fala para os Tessalonicenses terem consideração pelos pastores deles por causa do trabalho que eles têm, por causa do serviço que eles fazem à comunidade. Os pastores, eles servem à comunidade, por isso que a comunidade deve tê-los em máximo respeito. E Paulo ele diz também para que eles vivessem em paz uns com os outros. No versículo 15, ele diz, tenham cuidado
para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. A gente vive num tempo em que muitas pessoas estão feridas com a igreja. Porque a igreja é um lugar que tem muitos problemas. Problemas de relacionamento. Na igreja tem muita fofoca, tem muita picuinha. Tem muita briga, muito farrapo entre os outros. E as pessoas não estariam feridas com a igreja se elas levassem em consideração esse versículo, o que está no versículo 5. Ninguém retribua aos outros mal por mal, mas procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. E a partir desse momento, Paulo ele dá conselhos espirituais. Estar sempre alegre, orar sem cessar e em tudo dar graças. Isso aqui é a tríade do espírito íntegro. Estar sempre alegre, orar sem cessar e em tudo dar graças. Orar sem cessar não é viver de joelho no monte. Orar sem cessar é ter uma mente cativa a Deus e conectada com Deus. Tem uma música, né? Na escola, no trabalho, faculdade, estou viciado no Zap Zap. É como se fosse isso. Na escola, no trabalho, na faculdade, no ônibus, em casa, eu estou com a mente conectada em Deus. Isso é orar sem cessar. Não é estar o tempo todo falando com Deus, mas muitas vezes ouvindo a Deus. Muitas vezes sem palavras, apenas desfrutando da comunhão com Deus. E o terceiro conselho é em tudo dar graças. Não é por tudo dar graças, mas em tudo. Não é dar graça pelos problemas, mas dar graças nos problemas. E Paulo ele dá um conselho agora aos Tessalonicenses para que eles não apaguem o espírito. Pelo que ele fala aqui, a gente entende que o problema da igreja de Tessalonicenses é que eles tinham proibido as profecias, porque ele fala assim: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Não apagar o espírito aqui é especificamente desprezar as profecias, ou talvez até desprezar os dons, as manifestações carismáticas. E aqui é o oposto da igreja de Corinto. Porque na igreja de Corinto, eles gostavam do mover. Mesmo que fosse da carne, o importante era o mover. E na igreja de Tessalonicenses, eles têm zelo, eles têm temor, mas por causa desse temor, eles rejeitam o Espírito, desprezando as profecias. E no Brasil eu enxergo esses dois extremos. A gente tem igrejas muito frias, igrejas geladeiras, que apagam o espírito porque desprezam os dons. Justamente porque por causa dos abusos que tem. Eu sigo umas páginas no Instagram, né? Tipo Profeta Labachai, Crente Aranha, por causa dos memes que tem ali. Mas tem muita gente que assiste aquilo e por causa disso deixa de acreditar. E aí a gente tem esse extremo de pessoas que rejeitam, que apagam o espírito porque desprezam as profecias, desprezam o mover do espírito. No outro lado a gente tem um extremo, que é a igreja de Corinto, que o importante é ter mover, mesmo que seja da carne,
importante é temover. Mas a gente, Paulo, ele traz a gente para o meio termo, que é a moderação. Ele fala para a gente não apagar o espírito, não desprezar as profecias, mas fazer o quê? Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Então a gente examina tudo. A gente tem que... O Espírito Santo, gente, ele não tira a nossa inteligência. A gente tem que ser um crente que filtra tudo com as escrituras. A gente não apaga o espírito. A gente não despreza as profecias. O que a gente faz? A gente examina tudo. Retém o que é bom. A gente usa a palavra de Deus como filtro. O que passa nesse filtro, a gente retém. Mas toda forma de mal que não passa nesse filtro, a gente se abstém. E Paulo, ele termina essas considerações, essas orientações, dizendo: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os santifique em tudo, que o espírito, a alma e o corpo de vocês, a gente eu não acho saudável a gente criar aqui uma antropologia tripartite e querer fazer uma teologia daquilo que a Bíblia não é muito clara. Em termos de antropologia, a Bíblia não é muito clara. Mas esses termos espírito, alma e corpo é justamente a totalidade do ser humano. Eu não creio muito na tricotomia. Eu creio que o ser humano é um ser integral, um ser completo. E esse ser completo, ele é apresentado aqui com espírito, alma e corpo. Que ele esteja irrepreensível na vinda de nosso Senhor, como eu falei, foi o motivo de Paulo ter escrito essa carta. Só que tem uma promessa, que está no versículo 24. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. A nossa esperança é que a santificação não depende da gente. Quem vai nos santificar é aquele que nos chamou. Ele é fiel e ele vai fazer isso. Ele vai nos santificar em tudo, espírito, alma e corpo. E quando ele voltar, ele vai nos encontrar irrepreensíveis. A santidade não é um fardo que a gente carrega sozinho. Não. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Ok? É isso, curta esse vídeo, comenta o que vocês acharam, compartilha para abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Na descrição desse vídeo tem o link da playlist que a gente está estudando a Bíblia toda juntos. Todo dia um capítulo, ok? Até a próxima.